Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.sherbet.com/servo de Deus Cláudio Martins, facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe. Jesus Cristo quer te dar a vida eterna. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Está escrito assim: Todos os servos que estão debaixo do jugo, estimem a seus senhores, por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes, não os desprezem, por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas, de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo, que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, esta é a Tua palavra, meu Deus, que através da Tua palavra, Senhor, o Senhor venha sarar estas vidas que estão ouvindo, meu Pai, esta mensagem e esta palavra. Que o Senhor venha transformar, meu Pai, e que o Senhor venha dar luz, dar vida àquele que está morto, meu Pai, na sua vida espiritual. Aquele que vive, mesmo vivendo, está morto, e que estão com os olhos fechados. E que o Senhor venha abrir estes olhos, meu Pai. Que o Senhor venha conceder o arrependimento, a luz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha salvar estas vidas,
pelo poder da tua palavra, que é viva e eficaz, como uma espada de 2 fios, que corta e divide a alma do espírito e a junta das medulas, e é apta para discernir as intenções e os propósitos do coração. Que assim seja, meu Pai, e o Senhor venha transformar estas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Paulo escreveu esta carta a Timóteo. Timóteo era um jovem, foi cooperador, levantado pelo apóstolo Paulo. Timóteo, desde criança, já sabia as sagradas letras da Escritura, e por uma profecia, ele foi escolhido para no futuro ser um servo do Senhor, um cooperador na obra de Deus. Timóteo era um rapaz jovem, e toda pessoa jovem, ele passa por mais tentações na vida ainda. E Paulo deu vários conselhos para o cooperador Timóteo. Paulo o ensinou a guardar a doutrina, a palavra, que através da palavra, a sã doutrina, é que ele ia salvar a sua alma, seguindo e se desviando dos caminhos tortuosos, se desviando do mal, da tentação. E aqui ele manda esta carta não somente a Timóteo, mas para toda a igreja, para todos aqueles que são chamados para ser salvos, que são chamados para ter a vida eterna. E ele aconselhou o servo de Deus, Timóteo, e através do mesmo, toda a igreja foi aconselhada através desta palavra. E naquele tempo, aqui no capítulo, versículo 1, diz que todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não os desprezem, por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Naquele tempo ainda existia servos, escravos, né? O judeu, o povo de Israel, tinha direito a ter escravos. Como no Brasil também teve um tempo atrás que tinha escravos. E os escravos, eles tinham que viver a sua vida inteira ali, naquela casa do seu senhor. E se eles casassem e tivessem esposa, filhos, se eles quisessem ser livres, eles teriam que deixar a criança. Então eles resolviam ficar. E aqui fala na palavra que também os servos que se convertiam a Cristo Jesus, os senhores, né, que se convertiam a Cristo Jesus, por serem crentes, tinham que ter um tratamento ainda melhor. Assim, você que trabalha, tem o seu patrão que é um cristão, é um crente, você deve tratá-lo melhor ainda por ser participante do benefício, por ser um cristão amado por Deus. E aqueles que não são, que têm os seus patrões que ainda não são cristãos, não são crentes, devem também tratar bem, para dar um bom testemunho, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Porque você está servindo a Cristo Jesus e não ao homem. Você está servindo a Deus. Então, até no seu trabalho, você deve brilhar com a sua luz ali, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. E aqui no versículo 3 ele diz: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade é você levar as coisas de Deus a sério, com temor, com reverência. É o fundamento da fé cristã, é a piedade. É a palavra de Deus em prática. É a vida do cristão. É a luz de Cristo brilhando na face da terra. E aqui ele diz: se alguém não concorda com um bom testemunho, com a doutrina em prática, com a palavra de Deus praticada, como ela está escrita aqui, como um cristão verdadeiro, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Infelizmente no Brasil se perdeu o evangelho sóbrio e hoje em dia se tornou causa de lucro, de ganho, de dinheiro, de moeda. E por causa dessas atitudes o evangelho está sendo
blasfemado diante dos homens. E muitas pessoas acabam se afastando do caminho da verdade por causa do mau testemunho de alguns. Infelizmente. Infelizmente, como diz, homens corruptos de entendimentos e privados da verdade, achando que a palavra de Deus é motivo para ganhar dinheiro, é motivo para ter lucros, fazendas e bens materiais. E a palavra de Deus diz para apartar dos tais. E está escrito também na carta aos Filipenses, na carta que Paulo também escreveu ao povo de Filipos, ele também fala a respeito disso. Ele também fala a respeito das pessoas que se preocupam com as coisas desta vida. Ele diz aqui na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 18 em diante: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então o apóstolo Paulo também fala a respeito dessas pessoas que infelizmente vivem obtendo lucro com a palavra de Deus. Ele diz assim no versículo 5 do capítulo 6 de 1 Timóteo: aparta-te dos tais. Versículo 5. No versículo 6 ele diz: mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Nada podemos levar deste mundo. Nada. Aqui em Eclesiastes, no capítulo 6, a gente vê bem claro essa explicação de que nada a gente pode levar desse mundo aqui. A nossa vida aqui ela é passageira. Nós não somos eternos, não. E aqui em Eclesiastes, eu vou ler o capítulo 5 também, que fala também sobre isso. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10 em diante, diz assim: o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplicam também os que a comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que verem-na com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há mal que vive debaixo do sol e atrai enfermidades. As riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura, e havendo algum filho, nada fica na sua mão. Versículo 15. Estou lendo Eclesiastes capítulo 5, versículo 15. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Também isto é um mal que causa enfermidade, que infalivelmente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de trabalhar para o vento, e de haver comido todos os dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado, e enfermidades e cruel furor? E ele diz mais: eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer e beber, e gozar cada um do bem de seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. E quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer,
e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde na alegria do seu coração. Então a riqueza é dom de Deus, não é todo mundo que vai ter esses bens, essas riquezas passageiras nesta terra, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. E se a pessoa se focar somente nisso na vida, ela vai se perder, ela vai perder a salvação. Mas se ela usufruir do dinheiro, ela saber viver com o seu dinheiro, se contentar com aquilo que ela tem, ajudar o seu próximo a abrir a mão e não ficar obcecado por dinheiro. O dinheiro não vai salvar ninguém no dia da morte. Ele diz aqui em 1ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, no versículo 7, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. É ter o coração agradecido a Deus pela obra que Deus fez nas nossas vidas, porque Deus, Ele nos ajuda. Ele diz na sua palavra que Ele nos sustenta com a destra da sua justiça. Ele diz no Salmo 23 que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele diz em Mateus capítulo 6, para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, quanto ao que haver de comer, de beber, de vestir. Ele diz que cuida das aves dos céus, que cuida dos lírios do campo, e que você vale muito mais do que as aves dos céus. O que Deus quer é que a gente não viva neste mundo preocupado com as coisas materiais. Também não devemos cruzar os braços e ficar sentados, acomodados, sentados no trono. Mas deveremos sair à luta, mas colocarmos o reino de Deus e a sua justiça, a sua palavra praticada, em primeiro lugar. E diz aqui no versículo 8, no versículo 9, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, que afundam os homens na perdição e ruína. Os que querem ficar ricos, obcecados, diz que caem em tentação e laço. Qual é a tentação? São as armadilhas, que para ficar rico vai ter que roubar, vai ter que infringir a lei. Ninguém consegue ficar rico se não for desonestamente, não tem como. E diz aqui que cai em tentação e laço. Quando o Senhor Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, diz que o diabo ofereceu tudo para o rei. Ofereceu tudo para Jesus. Mas o Senhor não aceitou. Jesus não aceitou o manjar do diabo. E diz que ele ofereceu, ele tentou tudo. Quer ver? Vamos só conferir em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4 diz assim, a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-á nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E versículo 11 diz, e então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Ei, maravilha, hein? Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena resistir ao diabo, ele foge. Ele foge, Deus envia os seus anjos e nos abençoa com a sua misericórdia, com a sua graça. Deus diz que é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele diz que deitar nos fará em verdes pastos. Ele refrigera nossa alma e guia-nos às águas tranquilas. Então nós temos que
ter confiança no nosso Deus, que Ele nos guiará. É o Senhor que nos ajudará. Ele diz em Hebreus que nunca nos deixaria, nunca. Que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa riqueza. Ele é o nosso bem maior. Jesus é a nossa vida. As coisas dessa vida são passageiras e nada aqui nesse mundo vai te preencher, nem riqueza nenhuma. E diz aqui, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Judas foi um deles. Judas amou tanto o dinheiro que trocou a salvação por 30 moedas de prata. Ele traiu o Senhor Jesus, levando os guardas para o prenderem. E Judas andava com Jesus. Mas Judas amava tanto o dinheiro e seu coração não estava no Senhor Jesus. O seu coração estava no dinheiro. E Judas, no final, é triste. Ele devolveu as suas 30 moedas e se enforcou. E diz a palavra de Deus que quando ele estava enforcado, o seu corpo caiu e se rompeu pelo meio. Judas perdeu a sua salvação. Ele ganhou as 30 moedas e perdeu a sua alma. Nem as 30 moedas ele levou. As 30 moedas de prata foi comprado um campo. E foi dado um nome no campo, eu não me recordo agora, está lá no livro de Atos. E foi comprado esse campo. A riqueza não compra nada neste mundo. A riqueza não compra a salvação, ele compra apenas uma coisa material. Judas comprou o campo e nem usufruiu do campo. Foi comprado um campo, foi comprado terra. E esse dinheiro Judas não pôde usufruir. De que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder nossa alma? Jesus é nosso tesouro. A gente tendo sustento com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Nós estamos aqui como passageiros, como forasteiros, peregrinos. Abraão vivia em tendas. Abraão não construiu palácios para morar. Abraão vivia em tendas porque ele tinha esperança em Deus. Ele tinha fixado na sua mente que aquela vida ali era passageira, que ele era um forasteiro e que ele não precisava ter uma casa, um palácio, mas ele vivia em tendas. Moisés deixou toda a sua glória, as suas riquezas no Egito e preferiu sofrer com o povo de Deus, ser maltratado, humilhado, do que ter todo o gozo do pecado o transitório, todas as suas bênçãos transitórias e passageiras. Moisés abriu mão de toda a riqueza, porque ele tem um bem maior, que é a graça de Deus, que é o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E aqui ele fala que muitos se atormentaram com muitos males, com muitas dores. As pessoas se desviaram. Eu já ouvi alguém falar que fez uma aposta numa loteria uma certa vez. E essa pessoa me disse que fez a aposta na loteria e esqueceu de registrar a aposta. E disse que aquele número que ela não registrou acabou dando. A pessoa foi parar, sabe não, no hospício. Esta pessoa disse que foi parar no hospício. E até hoje ela é atormentada. Se desviou da igreja, dos caminhos do Senhor. Sabe? A gente não pode aceitar as ofertas do diabo, não. Diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. É mal, é terrível. O dinheiro traz morte. Você vê as pessoas alguns que ganham na loteria, né, que a gente nem vê. Alguns raros que é citado. Ou morre ou é trapaceado. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. A riqueza. Por isso que o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito de Deus, ele aconselhou aqui que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas no versículo 11 ele diz assim: Mas tu, ó homem de Deus,
Você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Foge dessas coisas. E diz aqui, toma posse da vida eterna. A vida eterna é lá hoje. Diz que o reino de Deus ele não vem com visível aparência, ele está dentro de nós, o Senhor Jesus disse. Então, tomar posse da vida eterna é você praticar a palavra de Deus hoje. É você renunciar a si mesmo. Renunciar à sua própria vontade, o seu eu. Aí sim você está no reino de Deus. Não esperar para depois você entrar, tomar posse da vida depois, né? Não, é aqui neste mundo que você tem que tomar posse da vida eterna. Você tem que renovar a sua mente, ser transformado. A palavra de Deus diz que aquele que quiser ter a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, disse Jesus, achá-la-á. O que ele quis dizer com isso? Que se você quiser ter a vida eterna, você tem que abrir mão desta vida. Você tem que deixar de ir para carnaval. Você tem que deixar de fumar, de usar drogas. Você tem que renunciar a tudo isso, a prostituição. Você que gostava de ir nos bares, nas noites, danceterias, boates, bailes funks. Você tem que abrir mão de tudo isso. Tem que renunciar, deixar o pecado. Você tem que deixar todas as coisas deste mundo. Se você quiser ter a vida eterna, você tem que viver para Jesus. Essa é a verdade. Você tem que viver para Jesus. Os seus prazeres de outrora têm que ser esquecidos, têm que ser deixados. A mulher de Ló, ela não quis deixar, o coração dela estava naquela cidade de Sodoma e Gomorra. O coração da mulher de Ló estava lá e ela acabou virando estátua de sal. Ela perdeu a salvação porque o amor dela estava lá. E muitos no tempo de Noé, diz a palavra de Deus, que casavam, se davam-se em casamento, trabalhavam, plantavam vinhas, casas, tinham uma vida normal como todos nós temos hoje. E eles não quiseram a salvação. A arca estava ali. A porta, que é Jesus, estava ali aberta. Eles não quiseram. Um tempo de mais ou menos 100 ou 120 anos que Noé pregou a palavra. Ah, esse velho tá gagá, tá louco. Ih, vê lá que vai chover nessa terra, hein? Não vai chover nessa terra, nunca choveu aqui, como é que vai chover agora? Vê lá que esse velho tá louco. Como que essa arca, acho que tá biruta já, tem que ir internar no hospício. E Noé não desistiu não. Entregou 100 ou 120 anos. Ele fez tudo que Deus mandou. Fez a arca, pegou um par de cada animal. Foi Noé. 8 pessoas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e tem um outro lá que eu não sei se é Jafé, esqueci o nome. E as suas 3 esposas, né? As 3 noras de Noé. 8 pessoas. Ficaram mais ou menos um tempo de 1 ano naquela arca. E depois foram salvos. Então, a salvação é renúncia. Você tem que renunciar a essa vida de prazer, de pecado. Você que não é casado, tem que registrar o seu casamento. Casar no civil, conforme as leis que Deus deixou. Você que ainda não é batizado, tem que descer as águas. Tem que fazer um concerto com Deus, tem que batizar. Você que fuma tem que deixar o cigarro. A palavra de Deus diz que os beberrões não herdarão o reino de Deus. O beberrão, os bêbados. Bêbados não é somente a bebida alcoólica, é todo o entorpecente. Tudo aquilo que destrói o santuário de Deus que somos nós. Nosso corpo. E o cigarro é uma droga. Ainda que camuflada, escondida, né? Mas o cigarro é uma droga. Ele mata aos poucos. Com câncer no pulmão, com efizema pulmonar, com tromboses. Tem muitas pessoas que perdem as suas pernas por causa do cigarro. Muitos que estão no hospital lá respirando por um aparelho feito uma traqueostomia. Uma traqueostomia. Através daquele buraco eles respiram porque está com câncer na garganta. O meu tio, coitado, ele morreu com câncer na garganta. Quantas pessoas que eu já vi que morreram por causa do cigarro, anteciparam suas vidas. Não somente por causa do cigarro, mas também a bebida. Conheci muitas pessoas que morreram por causa do álcool, cirrose hepática no fígado. Então tudo que é entorpecente, tudo que destrói
o santuário de Deus que somos nós, nosso templo. E outra coisa, e Deus diz na sua palavra que aquele que destruir o santuário de Deus que somos nós, Deus destruirá a sua alma. A pessoa ainda vai perder a sua salvação, porque ela matou o corpo. E Deus destruirá a alma. Então você deve renunciar a todas essas coisas. Você deve deixar tudo. Você não consegue ter força para parar com esses vícios. Clama a Deus, suplica a Deus. Eu sou um ex-fumante. Eu fumei durante 15 anos da minha vida. E faz 10 anos que Deus me libertou do cigarro. Foi em 2003, dia 1º de janeiro, o último cigarro que eu fumei. E Deus fez uma obra na minha vida. Deus me transformou. Não foi fácil largar o cigarro. Não foi do dia para a noite, não. Quantos maços de cigarro que eu molhei, joguei fora, amassei, pisei. Tentei de tudo. Eu chorava, falava, Deus, tem misericórdia. Senhor, me liberta deste vício, que eu sou um escravo. E eu falava assim, como é que eu vou fazer para viver se um dia acabar o cigarro? E Deus me libertou deste vício. Terrível. Foram 15 anos fumando. Foram mais de dois maços de cigarro por dia que eu fumava. Era um fumante compulsivo. Um certo domingo em casa, eu fumei tanto naquele dia, com quase mais de 2 maços de cigarro, que eu estava sem ar, eu não conseguia mais respirar. E daí eu cheguei e abri a geladeira de casa e deitei ali com a cara próxima da geladeira para poder respirar. Olha que situação humilhante que eu cheguei por causa do cigarro. Mas Deus teve misericórdia da minha vida. O Senhor sonda os nossos corações, Ele conhece o teu desejo. Ele sabe que você quer parar. Mas Ele diz aqui para você agora, esforça-te, que eu te ajudarei. Esforça-te. Esforça-te, que eu te ajudarei. Diz lá na Galeria dos Heróis da Fé, em Hebreus capítulo 11, que da fraqueza tiraram força. Tira a força da fraqueza. E diz mais, diga ao fraco, sou forte. Levanta-te nesta hora. Peça para Deus que Ele vai te dar força. Mas toma uma atitude, deixa este vício. Abandone tudo aquilo que não te dá salvação. Conta-se uma passagem, o Senhor Jesus diz sobre a dracma perdida. Que achando aquela dracma, como a pérola, né? A pessoa achou uma pérola de grande valor. Qual é a pérola de grande valor? É Jesus Cristo. Ele vale mais do que o cigarro. Ele é a tua vida. A tua vida está escondida em Cristo Jesus. A sua vida verdadeira, o presente que Deus quer te dar, está escondido em Cristo Jesus. Ele é a tua vida. Não te esqueça que Ele é a tua vida. Deus não criou o homem para viver por si mesmo. Deus criou o homem para viver para Ele. Deus, Ele quer te salvar. Pensa bem, vale a pena viver 80 anos, 90, 100? E depois perder a salvação e ir para o lago de fogo e enxofre, preparado por o diabo e seus anjos, e toda a nação que se esquece de Deus? Deus não quer que você vá para este lugar, não. É lugar de tormento eterno. É lugar onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Renuncie. Deixe o pecado. Deixe os vícios, a prostituição. Que adianta você ter tantas mulheres? Jamais você vai se satisfazer. Diz que os olhos nunca se satisfazem. Diz que o inferno também não se satisfaz. O inferno não se satisfaz, ele diz que não enche. Diz que o inferno não enche e os olhos não se satisfazem. Toda a nossa vontade jamais vai se satisfazer neste mundo. Não vale a pena. Deixa a prostituição. Salomão teve 1000 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas. 300 quebra-galho, né? 300 casos extras. Não foi Deus que mandou Salomão fazer isso. Não, Deus deixou Salomão fazer isso. É vontade permissiva de Deus. Naquele tempo o homem podia ter 2 mulheres. Salomão teve 1000. E ele diz lá no livro de Eclesiastes, se você ler o livro de Eclesiastes, são 12 capítulos.
Você vai ver tudo ali, as experiências que Salomão teve, experiências com mulheres, com dinheiro, com bens materiais, com o vinho, com tudo. Ele teve de tudo em excesso. Por que Deus permitiu que Salomão tivesse tudo isso? Para que mostrasse a experiência no homem, para que o homem pudesse comprovar e ver que nada deste mundo satisfaz. Nada. A nossa vida é Cristo. Meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, a nossa vida é Cristo Jesus. Nada nesse mundo vai te preencher. Não vai ser um antidepressivo que vai te curar dessa depressão, não. É Jesus Cristo que vai te libertar dessa depressão. Esse vazio que você tem dentro do seu coração, esta angústia que você sofre. Você sabe por que você sofre dessa angústia? Você sabe por que essa tristeza, este vazio dentro de você? Tem um único motivo, o pecado. Talvez muitas pessoas não gostem de ouvir essa palavra, o pecado. Mas eu estou aqui para pregar a verdade. Eu não posso dizer a mentira. E eu conheço naquilo que eu estou falando. É o pecado que traz a angústia dentro de você. É o pecado, vai brotando a amargura. Ele vai te deixando mais vazio ainda. Quanto mais você peca, mais você fica vazio. Pode ver, observar uma coisa, uma pessoa que vive na prostituição, por exemplo, uma mulher que é prostituta, ela é infeliz. Ela deita com tantos homens e não tem felicidade, ela é triste. Porque dentro dela Deus permitiu, Deus colocou uma acusação na sua mente, na sua consciência. E enquanto ela não abandonar o pecado, ela vai continuar desse jeito. Nada vai preencher aquela pessoa. Um bandido, por exemplo, um assassino que mata, ele mata aquela pessoa naquela hora, ele vai preso. Se ele não confessar que ele matou, ele vai ficar atormentado dentro daquela cela. Vai ficar atormentado enquanto ele não pôr para fora aquilo que ele fez, confessar. Ele não vai viver normal, ele vai ser perturbado pro resto da sua vida. Tem uns que até tiram a vida. É um remorso, é a consciência que pesa. É Deus que colocou tudo isso. Deus não está parado, sentado, sem fazer nada, não. Diz a palavra de Deus que o Senhor rege os céus e a terra. Deus dos céus e da terra. O diabo nada é nesse mundo aqui. Ele só tem poder naquela pessoa que vive no pecado. Mas aquele que é de Cristo Jesus, o maligno não toca. Satanás não toca naquele que é de Deus. Ele só toca em você se você der lugar para ele. Se você der uma brechinha para ele, ele entra na sua vida. Mas se você estiver em comunhão com Jesus Cristo, se você estiver em Deus, praticando a palavra do Senhor todos os dias da sua vida, Senhor, não me deixes cair em tentação, me livra do mal, e confessar pecado por pecado, expor diante da luz de Cristo. A luz de Cristo vai te libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você coloca para fora diante do Senhor, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho agido dessa forma, não tenho te agradado, eu não consigo me libertar disso, me ajuda, eu sou isso, isso e aquilo, sou miserável pecador, a minha justiça é como um trapo de imundícia, meu Deus me ajuda, e Deus te ajudará. Está escrito em Tiago: humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, para que em tempo oportuno Ele vos exaltará. Você tem que se humilhar diante de Deus. Existia um general de guerra no tempo do profeta Eliseu e Elias, que ele estava com lepra no seu corpo. Ele foi até atrás do homem de Deus. A fama do homem de Deus era grande. E daí o homem de Deus nem falou com ele. Não fez uma boa recepção para o general de guerra Naamã, não. Ele mandou o seu servo falar assim: diga para Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E o general de guerra achou que, pela sua posição de honra, ia ser bem tratado pelo servo de Deus. E Deus mandou dizer: diga para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E ele ficou meio triste, mas foi convencido pelo seu servo também. E voltou. Mas tanto rio aqui em Israel, o justo tem que mergulhar no Rio Jordão, esse rio sujo. Mas é isso que Deus quer que você faça.
E diz que ele mergulhou 7 vezes e a lepra desapareceu. 7 vezes ele mergulhou e a lepra desapareceu do seu corpo. Deus quer ver você se humilhando diante dele. Se humilhe diante do teu Deus. Quem somos nós? Somos apenas carne. Mas sabe o que aconteceu com o Geazi, que era servo dele? Servo de Eliseu? Geazi, Naamã diz que dá uns presentinhos para Eliseu. E Eliseu não aceitou os presentinhos. Que diz a palavra, de graça dai e de graça recebeis. E Geazi foi se aventurar em receber os presentes de Naamã, dinheiro, né? Ele foi se aventurar em receber o dinheiro. Por isso que está escrito aqui, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E Geazi foi, não, pode me dar, o Eliseu ele quer os presentes, sim, pode dar aqui que eu vou receber. E recebeu os presentinhos, que não era para receber. Sabe o que aconteceu com Geazi? Não foi só ele não, foi ele e a família dele inteira. A lepra que estava em Naamã passou para Geazi, por desobediência. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então faça um concerto com o teu Deus hoje, enquanto é tempo. Deixa este mundo de perdição, de pecado. Esse mundo aqui caminha de mal a pior. O homem enganando e sendo enganado. Então ele aconselha aqui no versículo 11. 1 Timóteo 6, versículo 11. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Seguir a justiça é você praticar a palavra de Deus. A piedade é você levar as coisas de Deus a sério, com reverência. A fé é você praticar a palavra de Deus, é você agradar a Deus com as suas obras. A caridade, o amor, é você amar o teu próximo, é você amar a Deus em primeiro lugar, é você socorrer os necessitados. A paciência, você ser paciente quando passar por tribulações, por provações, por o que é que for que você tiver que passar nesta vida. Não murmure, não reclame, tenha paciência. Diz a palavra de Deus, viste o fim de Jó. Jó foi um homem rico, teve 10 filhos, riquezas, o homem mais rico da face da terra naquela época. E Jó teve paciência, ele perdeu os seus filhos, perdeu todas as suas riquezas. E o diabo ainda colocou um câncer nele, uma doença de pele, tumores. E Jó sofreu, um homem que sofreu muito na face da terra. Mas diz lá em Tiago, vistes a paciência de Jó e o fim que Deus lhe deu. Então a pessoa que tem paciência na provação, na luta. E se você estiver servindo a Deus, o que te vier, tenha paciência, que Deus vai te dar vitória. Ele vai te dar um fim bom. Ele diz, eu sei que pensamentos que tenho de vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem bons pensamentos para você. Ele diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes ou ocultas que não sabes. Deus ele tem o melhor para te dar. Mas não é nesta vida, é na vida eterna. Nesta vida ele vai te ajudar, ele vai te conduzir, porque ele é teu pastor. Mas ele não quer, o objetivo de Deus não é te fazer rico. Não, porque ele sabe que a riqueza vai te desviar, como desviou centenas e centenas de pessoas. O poder, a riqueza, só pertence a Deus. Ver nas histórias do Hitler, o poder que ele tinha, quantas pessoas que ele não matou, usava até como cobaias. Diz nos livros de história que ele arrancava até o dente sem anestesia. Torturavam, né, as pessoas por causa do poder. Quem é o homem? O que queria ser poderoso, queria ser ocupar o trono de Deus, foi expulso do céu, que é o diabo, o Satanás. Tinha todo o seu comércio. Há um livro de Ezequiel fala que o diabo, né, Lucifer, ele tinha toda a sua riqueza, seu dinheiro. Era um homem que se vestia, um anjo, né, perdão, que se vestia com pedras preciosas, né? Ali fala todo tipo de pedra. Era o anjo de luz, Lucifer, e tinha toda a sua riqueza. Diz que ele era bem formoso, inteligente. E aí se exaltou o seu coração. E diz que o diabo ele falou no seu coração que colocaria o seu trono acima do trono de Deus. Ele não chegou a falar com a sua boca. Deu o som do coração do homem.
ou do anjo. E daí o que aconteceu? Satanás ele enganou a terça parte dos anjos dos céus, por causa do poder, da ganância, e daí ele foi expulso e foi condenado. E só está esperando a volta do Senhor Jesus, e tudo se cumprir no livro de Apocalipse, que o diabo será lançado no lago de fogo e enxofre, e será atormentado pelos séculos dos séculos, de dia e de noite. Então o poder, o dinheiro, a riqueza, leva a pessoa para esse lugar. E ele diz aqui, tenha paciência, né, mansidão, esperar em Deus. Como diz o salmista em Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo. Deus ele faz você se assentar, ele te coloca entre os reis e os príncipes. Ele tira lá do montouro e coloca entre os grandes. Deixa Deus te exaltar, não se exalte não, não faça como Nabucodonosor, que se exaltou e comeu capim como animal, e no seu corpo nasceu até pelos, foi humilhado. Se humilhe diante de Deus e ele te exaltará. Humilhai-vos diante de Deus e ele vos exaltará. Seja humilde. Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus foi humilde. Por que ele lavou os pés dos discípulos? Ele diz, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ele lavou os pés. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios capítulo 6, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. É a palavra de Deus que vai te calçar. Ela é a lâmpada para os teus pés. Ela é a luz para o teu caminho. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade. Através deste livro que aqui eu estou lendo, é através desta palavra que a tua vida vai ser liberta da condenação. Vai ser liberta da perdição eterna. É através desta palavra que Deus está falando com você. E ele diz aqui no versículo 12, milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna. Milita a boa milícia da fé. Luta. Luta. As nossas armas são espirituais, não são carnais. A boa milícia da fé, o bom combate. Paulo diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Luta a boa milícia da fé, oração, jejum, palavra de Deus, congregar, tomar a santa ceia, ter comunhão com os irmãos, vida com Deus. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Aqueles que já estão em Cristo, aqueles que já fizeram um concerto com Deus. E você que ainda não fez, está na hora de fazer agora um concerto com teu Deus. Jesus Cristo quer te salvar. Faça um concerto com o teu Deus. E aqui ele diz aqui no versículo 13, mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão. Jesus deu o testemunho de boa confissão diante de Pilatos. E Pilatos diz, eu não tenho nada do que acusar este homem. Glórias a Deus. Diz que Jesus foi como um boi para o matadouro, mas ele fez o sacrifício pela tua vida. Jesus deu a sua vida por ti. E o que você dará por ele? O que você dará nas suas atitudes, pelo que o Rei Jesus fez por você também? E diz aqui no versículo 14, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Até Jesus voltar, nós temos que estar como servo prudente, praticando a palavra todos os dias, como se fosse o último dia. Praticando a palavra da verdade, para que sejamos salvos no dia do Senhor Jesus. Diz a palavra de Deus, bem-aventurado aquele quando o Senhor vier achado servindo assim. Mas aquele que espancar os teus conservos, aquele que começar a fazer tudo de mal, de errado, vai ficar aqui. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Versículo 15, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver,
ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Então, o fundamento da fé é Jesus Cristo. E a riqueza, nós vemos aqui, que a riqueza que agrada a Deus é as nossas boas obras. É as nossas boas obras. O que nós podemos levar de bom nesta terra aqui é as nossas boas obras. E mais nada. E mais nada. Eu termino com Eclesiastes capítulo 6, para complementar esta palavra que fala sobre as riquezas. E ele diz aqui: há um mal que tenho visto debaixo do sol, e que muito frequente é entre os homens. Um homem a quem Deus deu riquezas, fazenda e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe dá poder para daí comer, antes o estranho o come. Também isto é vaidade e má enfermidade. Versículo 3. Se o homem gerar 100 filhos, e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma se não fartar do bem, e além disso não tiver um enterro, digo que um aborto é melhor do que ele. Porquanto em vão veio, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. E ainda que nunca viu o sol, nem o conheceu, mais descanso tem do que o tal. Certamente ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz. Então diz que o trabalho do homem é para a sua boca e nunca se satisfaz a sua cobiça. Nada neste mundo nos satisfaz. Nada nesse mundo nos preenche. Tudo aqui é passageiro. As riquezas deste mundo aqui não são nada. A riqueza que Deus quer te dar não está nesta vida. Aqui o seu dever é trabalhar, como Deus decretou. O suor do teu rosto comerás. É trabalhar, é correr a luta, é lutar pelos seus objetivos. Mas o seu coração não deve estar nas coisas desta vida. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E ainda quando você consegue alguma coisa, você pode ter certeza que é Deus que está te dando. Tudo que nós temos aqui foi Deus que nos deu. Ainda que nós lutemos, trabalhamos, suamos todos os dias, é Deus que te dá força para você conseguir tudo isso que você tem hoje. Para que o homem não se exalte, não se vanglorie, achando que é o braço dele que fez com que ele possuísse todos esses bens. Não. Se Deus tirar o teu fôlego agora, você morre. Se Deus não te desse força para você conseguir os bens, saúde. Aqui em Eclesiastes mesmo eu li que o homem que Deus deu riqueza, mas ele não podia comer dos seus bens. Talvez a pessoa está rica nesta terra, ele tem tanto dinheiro, mas ele não tem saúde para comer aquilo que ele pode comprar. Tem muita gente nessa hora que está enferma, tem tanta riqueza, mas tem gente que não consegue nem tomar um copo de água. Então dê graças a Deus que você pode tomar um copo de água, que você pode se alimentar, que você pode levantar para trabalhar, porque esta força é Deus que tem te dado, não é o homem não é a força do teu braço, nós somos carne, é este Espírito que está dentro do teu corpo, é o Espírito de Deus que veio para te dar vida. Creia no Senhor Jesus nesta hora, que o Senhor Jesus venha falar mais ao teu coração através desta palavra. Meu ouvinte, meu irmão, minha irmã, caminhemos firmes e constantes,
no caminho do Senhor Jesus Cristo, que é a luz do mundo. Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso rei. Sigamos as pisadas do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, nesta hora, que o Senhor venha confirmar esta palavra que foi pregada, meu Deus. Que o Senhor venha confirmar, meu Pai, nos seus corações. Que o Senhor venha transformar estas vidas, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, ajudar esses que estão fracos, que não têm força para se libertar, meu Pai. Seja com estas vidas, ó Deus. E abençoa, meu Pai, a todos que estão ouvindo esta mensagem. E que o Senhor venha salvar, meu Deus, a vida de cada um. E que assim seja, meu Pai. Graças nós te damos por tudo, ó Deus. Seja com cada um que está ouvindo essa mensagem. E transforma estas vidas, meu Deus, pelo poder da Tua palavra. Receba esta oração, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, bendito para sempre. Amém.